Programa Água Viva com Júnior Calazans. Momento de reflexão na Palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao momento de refletirmos as Escrituras, refletirmos a Palavra de Deus, e eu vou tentar ser o máximo possível objetivo. Eu costumo falar um pouco rápido demais em algumas coisas, eu fico ansioso para falar e muitas vezes eu acabo atropelando muita coisa aqui, né? Mas, enfim. Nós estamos vivendo em um tempo onde as informações têm se acelerado absurdamente. A precisão para que uma informação atravesse os mares, saia de um lado para o outro, está na distância de um simples clique. E em fração de segundos, muita gente já tem acesso ao conteúdo. E isso tem motivado muita gente a querer ser o primeiro a trazer uma notícia importante, seja ela boa ou ruim. E por conta disso, por causa dessa urgente necessidade de ser o primeiro a compartilhar a notícia, a informação, falta tempo para averiguar a seriedade ou autenticidade da fonte. E assim surge um termo que conhecemos hoje chamado fake news, que são notícias falsas e infundadas. Esse termo tem ganhado certa notoriedade em nosso tempo, e o fato curioso é que notícias com essa característica continuam sendo difundidas, continuam crescendo, sem controle. Mas vamos seguir adiante e pouco a pouco a gente vai compreender por que eu trouxe isso aqui. Para a gente compreender, eu vou trazer para você aqui um pouco do resgate das últimas exposições que tivemos, né? Ou seja, na semana retrasada, eu falei aqui sobre a história da igreja e o quanto, a partir da apropriação do movimento romanista, que muita gente conhece como católico, o Evangelho e a doutrina de Cristo, que é a pedra principal, e dos apóstolos, que obedeceram à ordem de Jesus de anunciar o Evangelho que tinham apreendido dele, começou a perder a sua forma original. Falei também sobre o período da escuridão que acontece a partir da conversão de Constantino e a associação da igreja ou eclésia com o Estado. Ou seja, essa união da igreja com o Estado institucionaliza a igreja e o movimento romanista se apropria da pregação do Evangelho. E aí o que acontece? Após essa apropriação, a igreja começa a passar pelo seu processo de deformação. A igreja enfrenta 10 séculos de escuridão, que foi o período onde as missas eram realizadas em latim, as bulas papais tinham mais valor do que a Bíblia, e para entrar no céu era necessário pagar um documento chamado indulgência, que levava a assinatura do Papa Leão X, que inclusive ele foi o grande idealizador desse projeto aí, né? E posteriormente, mais 2 séculos, chamado de Idade das Trevas, considerado o mais obscuro para o Evangelho, onde as pessoas não tinham, de maneira nenhuma, acesso às Escrituras. Muitas não sabiam ler e nem conheciam latim, e tinham que confiar no que o Papa Romano dizia ser em nome de Deus. Eu trouxe também a importância da Reforma Protestante a partir do monge Martinho Lutero e como ele se converte ao cristianismo e dá início ao resgate da doutrina escriturística que havia sido roubada pela Igreja Romanista, iniciando a reforma da Igreja ou Reforma Protestante. E aí já na semana passada eu trouxe uma reflexão sobre o sincretismo religioso, e inclusive eu já tinha tratado disso em outro momento aqui. E falando sobre o sincretismo religioso, eu trouxe também como a herança de outras religiões, outros segmentos religiosos,
hábitos pagãos e sincréticos permanecem na igreja e muita gente não reflete sobre os prejuízos que esses hábitos trazem para a relação do homem, da mulher com Deus. Bom, após todo esse apanhado que nós fizemos aí dessas duas últimas exposições que tivemos aqui, hoje nós trataremos do tema "Para discernir é necessário conhecer". E vamos utilizar o texto inicial para nossa reflexão, o livro de 1 Timóteo, capítulo 4, os versos 1 e 2. A versão que eu estou utilizando aqui é a Nova Versão Transformadora. Diz assim o texto, acompanhe comigo. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Esse trecho é muito forte, muito pesado, e no trecho dessa carta de Paulo ao seu amigo Timóteo, ele aponta alguns aspectos muito relevantes, que são o desvio da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e ensinos de demônios, e indivíduos hipócritas e mentirosos de consciência morta. Ou seja, o desvio da fé que será provocado nas pessoas que estão dando ouvidos a espíritos enganadores e ensinos de demônios, e que esse ensino será dado por indivíduos hipócritas e mentirosos de consciência morta. Olha só, meus irmãos, Paulo envia essa carta ao seu cooperador Timóteo com o objetivo primário de advertir o seu amigo sobre o surgimento desses fatos. E qual a perspectiva de Paulo com esta carta? Paulo tinha como perspectiva fazer com que Timóteo estivesse alerta, tivesse o espírito de discernimento a respeito dessa realidade já naquele tempo. E uma coisa que é interessante nós observarmos aqui é que a fé que Paulo está defendendo nessa ocasião é a fé salvadora. E qual é a fé salvadora? A fé salvadora é aquela fé que recebemos de Cristo para crermos nele e na suficiência do seu sacrifício, que foi legitimado a partir do derramamento do seu sangue naquela cruz do meio. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 17, ele escreve o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se passamos a dar ouvidos a outro ensino, o ensino que não seja a palavra de Deus, o que acontece com a nossa fé? A nossa fé passa a se moldar a esse outro ensino e ela vai se fundamentar a esse novo ensino. Isso é simples de se compreender. É interessante observarmos que o desvio da fé não será algo imposto, obrigado, mas será um convite delicado, um convite agradável, uma sugestão vantajosa, repleta de soluções para os seus problemas, para os meus problemas. E quanto a isso, eu te convido a mais uma passagem que eu julgo como fundamentalmente necessário se expor neste momento, que está no livro de Gálatas, capítulo 1, do 6 ao 10, que diz: admiro-me de que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar pelas boas novas, mas não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes da que nós lhes anunciamos. Repito o que disse antes: se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam,
que seja amaldiçoado. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se o meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Olha só a importância dessa carta que Paulo envia para os cristãos da Galácia, e ele continua advertindo os cristãos também na Galácia a respeito desses indivíduos hipócritas e mentirosos que apareceram com o objetivo de enganar e desviar a fé deles em Cristo. E aí eu te faço uma pergunta: qual a diferença da pregação do Evangelho naquele tempo para a pregação nos dias de hoje? Será que o apóstolo Paulo e os demais apóstolos não encontravam pessoas com más intenções e decididas a distorcerem o Evangelho fundamentado na pedra principal, que é Cristo, para obterem lucro a partir da pregação do outro Evangelho? Será que naquele tempo não existiam as fake news do Evangelho? Obviamente que sim, meus irmãos. E isso era motivo de muitos confrontos e desconforto. E para impedir a expansão, a propagação da pregação do falso evangelho, abria-se uma linha de combate a partir do anúncio do verdadeiro evangelho. E o que é que acontecia com isso? Nem sempre as pessoas estavam dispostas a se reconectarem e voltarem para a verdade que tinha sido anunciada em outro momento pelo Cristo. Eu convido você a mais este momento abrir a sua Bíblia ou acompanhar comigo aqui. Mais uma passagem que leremos está em 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 a 5. A versão que eu estou utilizando aqui é a Nova Versão Transformadora e diz assim: Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão seus próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás dos mitos. Você, porém, você quem? Como ele mandou essa carta para Timóteo, então ele fala: Você, porém, meu amigo Timóteo, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Meus irmãos, Paulo ele já sabia, ele já pensava, já imaginava que morreria no momento em que ele escreve essa carta ao seu amigo Timóteo. É como se fosse uma carta de despedida para o seu amigo. E nela ele passa recomendações que fortaleceram a fé do seu amigo e cooperador na caminhada e pregação do Evangelho. Paulo recomenda que o seu amigo esteja e se mantenha sóbrio, lúcido, consciente em todas as situações e encoraja-o a não temer aos sofrimentos que virão por causa da pregação do Evangelho da verdade. Meus irmãos e minhas irmãs, eu finalizo aqui provocando a sua reflexão neste momento da seguinte forma: o anúncio do Evangelho tem surgido de várias fontes, e principalmente neste tempo que estamos vivendo, onde a tecnologia dá mais celeridade ao compartilhamento de várias mensagens e ao alcance em massa. Mas nós não podemos nos dar o luxo de não examinar na fonte primária, que é a Palavra de Deus, para atestarmos a veracidade e a legitimidade da mensagem. Eu estou falando aqui de compreendermos o contexto que está sendo tratado no livro, no capítulo, o significado e o direcionamento doutrinário tido como o eixo da mensagem. Porque nós estamos muito acostumados a abrir uma caixinha de promessa, pegar aquele contexto ali e dizer: essa é a minha palavra para o dia. Mas a gente sequer reflete sobre qual a estrutura
no entorno daquele versículo ali. E aí eu faço uma provocação para você. Como é que eu posso abrir a minha boca e afirmar: ouvi uma palavra hoje muito bem pregada, se eu não conheço as Escrituras? Como é que eu posso dizer: essa palavra foi uma bênção do céu, se eu não conheço e tampouco examino a Bíblia? Como dizer: essa canção foi do coração de Deus para o meu coração, se eu não conheço a palavra de Deus? Olha só, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos nos atentar a detalhes importantes que nós, nesse tempo, temos ignorado. Nós precisamos retornar ao sagrado. Precisamos nos arrepender e voltar ao primeiro amor. Necessitamos urgentemente abandonar as fake news do Evangelho e assumirmos a responsabilidade que devemos ter com o sagrado. Para discernir, é necessário conhecer. E isso é fato. E para conhecer, é necessário investir tempo no exame daquilo que se pretende conhecer. Do contrário, continuaremos sendo meros frequentadores de templos, avolumando esses espaços e vazios em nós da natureza original de Deus, que apenas é revelada em nós a partir do Espírito Santo de Deus. Eu convido você a orar neste momento. Pai, te damos graças, ó Pai, porque o Senhor tem nos feito chegar até aqui e porque o Senhor tem nos feito compreender algumas coisas a respeito do Teu reino e o plano que o Senhor tem estabelecido para nós, que é de salvação. Obrigado pelo Teu favor, obrigado pela chuva, obrigado pelo ar, obrigado pela comunhão com os meus familiares, amigos, irmãos. Obrigado pela saúde. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco em todo o tempo. Obrigado pelos livramentos que nós conseguimos perceber e outros que nós sequer temos ideia de que fomos livrados. E também, meu Pai, nós pedimos a Ti que o Senhor continue guardando a nossa vida em todo o tempo. Guarda essa palavra no nosso coração, meu Pai, e faça com que ela germine, como tendo caído em uma terra boa. É isso que nós te pedimos e agradecemos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Programa Água Viva com Júnior Calazans.